Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. Aos Efésios, capítulo 6, versos 10 e 11. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Jesus disse para Judas, respondendo àquela pergunta, pois Jesus tinha dito, olha, eu estarei indo dentro de poucos dias e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Que garantia para os discípulos, para aqueles que criam, que estavam crendo naquela palavra que ele estava ensinando. Mas não podemos esquecer que os discípulos sempre queriam mais, queriam saber mais, e que nós tenhamos também esta mesma postura em relação às coisas de Deus, às coisas que são do alto, conforme escreveu o apóstolo Paulo lá em Colossenses 3:1. Pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra, do mundo, porque morrestes e a vossa vida está escondida em Deus. Que nós tenhamos aquela fome, aquela sede que estes homens sentiram quando Jesus expôs aquele ensinamento básico em relação à sua pessoa. Desculpe, em relação à sua divindade. E Judas perguntou, como resultado do seu desejo de sanar dúvidas, de aprender de verdade, Judas, que não é o Iscariote, você já sabe, né? Judas perguntou, mestre, como entender isto? O Senhor vai se manifestar a nós? Nós veremos o Senhor e os outros não poderão vê-lo. E Jesus disse, quem me amar, guardará a minha palavra. Aleluia. Quem me amar, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Já aprendemos no vídeo anterior esta parte da resposta. Mas Jesus, que foi sempre claro, específico nos seus ensinos, ele continuou. Ele falou daqueles que não amam. Ele já tinha dito que estes não o amavam, por isso que eles não guardavam a palavra dele. Agora ele continua falando sobre estes. Quem não me ama, não guarda
as minhas palavras. Ora, a palavra que estais ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. Não vamos prosseguir sem tirar esta dúvida de que muitas pessoas têm. Pois aqui não podemos negar que o texto mostra duas pessoas, mas sempre esclarecendo. Quando Jesus fala, ele fala pelo fato de ele ter as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Às vezes, ele falava como Deus, e às vezes ele falava como homem. Então, quando ele fala que foi enviado pelo Pai, é claro que ele está falando como homem, assim como João Batista foi enviado. Jesus foi também enviado. Não se pode ter aquela impressão, aquilo que nós temos sempre repetido, aquela impressão de que lá no céu estavam em assembleia os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e estavam discutindo quem que deveria vir à terra e morrer pelo homem. Eu? Você? Ele? Isso é um absurdo. Essa crença, pensar que aconteceu isto. Não. As Escrituras mostram, principalmente as Escrituras do Novo Testamento, Deus se deu a si mesmo. Deus tomou a forma humana. Então, como Deus, o Deus Espírito, ele tomou a forma humana. Como homem, ele era o Filho. E como Deus, ele continuou e sempre existiu e sempre existirá como o Pai, como o Deus Todo-Poderoso. Então, quando Jesus fala, o Pai que me enviou, ele está fazendo referência ao seu tempo de ministério, que, aliás, estava chegando ao fim. O Pai que me enviou. E quando ele diz as palavras que eu disse, que estou dizendo, estas palavras não são minhas. Não faz parte do meu intelecto como homem. Estas palavras são do Pai que me enviou. Este Pai que eu já disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Claro, não é verdade, mas se torna complexo. A gente não entende enquanto ficarmos presos a tradições, presos a princípios denominacionais. Mas quando
a gente se coloca diante do Senhor, diante da palavra dele e busca nele a revelação. Ele nos mostra a verdade de modo concreto, de modo claro. Ele continua: estas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco. Isto é, era evidente, ele estava falando, ainda não tinha sido crucificado, mas para dar ênfase ao que ele iria dizer, ele disse assim: estas palavras, estas coisas vos tenho dito, vos tenho falado, estando ainda convosco, mas o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Aleluia! Ele repete o que ele tinha dito no verso 17. No verso 17, ele já tinha dito: eu rogarei ao Pai, e ele vai enviar o Consolador. Que Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, porque não o conhece. Vocês o conhecem. Ele habita convosco e estará em vós. Eu não vou deixar vocês órfãos. Ele estava falando dele mesmo. Ele estava dizendo que este Consolador seria ele como Espírito Santo. Por isso aqui ele repete palavras semelhantes. Eu estou dizendo tudo isto estando ainda convosco. Mas eu vou morrer, eu vou ser crucificado. E no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas, conforme eu já falei, vocês vão ficar sem a minha companhia por um pouco, mas eu voltarei para vós. E ele estava dizendo, então, o que o Consolador faria? O Consolador, ele vai fazer vocês lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. A gente tem que parar. Mas, no vídeo posterior, vamos ver os mistérios deste Consolador. A revelação deste mistério que nos faz lembrar cada dia daquilo que Jesus ensinou, daquilo que ele falou aos discípulos e está falando para nós hoje pela sua palavra. Fiquemos, pois, na bênção e na força do Senhor. Amém e amém.